tô gravando esse vídeo aqui super íntimo, sem roteiro, sem nada. Só deu vontade de gravar, eu liguei a câmera. E, bom, pra quem não me conhece, eu sou a Rafaela, eu sou psicóloga, sou analista junguiana e sou uma pesquisadora dos mistérios da alma, né, dos mistérios da natureza. Venho sentindo o chamado de fazer aqui uma espécie de diário do meu processo de desenvolvimento mediúnico. Eu estou fazendo desenvolvimento dentro da religião da Umbanda, é, mas eu tenho um olhar assim bem abrangente mesmo, né, para a espiritualidade, para as diversas, né, manifestações religiosas ao redor do mundo, né? Gosto de estudar assim uma diversidade de filosofias para poder ter assim, né, um entendimento ampliado mesmo da coisa, né? Mas eu tenho assim me encantado, apaixonado assim mesmo, cada vez mais pela Umbanda e pela riqueza de possibilidade assim de autoconhecimento que ela traz assim, né? Os símbolos da Umbanda, né? Os arquétipos, os guias, toda essa magia, os orixás, né? Esse encantamento, essa coisa assim que vai nossa, te deslumbrando assim, né? E principalmente te auxiliando a você se encantar por você mesmo. A você se encantar por você e aí, consequentemente, pela vida. Eu tenho percebido quanto o processo de desenvolvimento mediúnico, ele é, na verdade, é, um grande mergulho no nosso próprio universo simbólico, né? No nosso universo interno. O processo de desenvolvimento mediúnico, ele é sempre único, né, para cada pessoa, porque é, não existe regra, não existe uma lei, não existe um é assim, é assado, né? A espiritualidade ela vai se apresentando para você conforme aquilo que brota do seu coração, da sua alma, da sua personalidade, né? O processo de incorporação, né? Ele é um processo de relação, né? Da personalidade ali, do médium, com a atuação do guia, né? Mas não é um processo, é, assim, né? Não é o guia que incorpora você, é você que incorpora a consciência do guia. Você não some ali, né? Você está participando ativamente, né? Você participa, o seu corpo participa, a sua psique participa, e isso é de uma riqueza e de uma, assim, né, possibilidade de você explorar o seu mundo interno, a sua capacidade imaginativa, criativa, simbólica, sem tamanho. É... Bom, eu estou fazendo desenvolvimento com o Alexandre Comino e com o pai Cristiano Nascimento, que são duas pessoas assim que eu admiro profundamente. Inclusive, recomendo assim todos os conteúdos que eles fazem. Eles trazem muito esse lugar dessa espiritualidade sem doutrina, né? Uma espiritualidade que é livre, que é justamente essa espiritualidade que brota de você, né? Que não é algo que você
vai buscar fora, não é algo que alguém vai te falar, é algo que vai brotar de ti. E para quem ouve isso no início, né, a gente fica meio desesperado, né? Como assim? Não tem nada em mim, já procurei. Mas é um grande processo de descoberta, de desvelação de mistérios, né? Isso que eu acho legal e que eu aprendi também, né? Porque quando a gente começa no processo, a gente vai com muita sede ao pote, né? A gente já quer desvelar todos os mistérios, né, de uma vez e, enfim, não sei, eu sou assim pelo menos, né? Mas eu tenho aprendido cada vez mais a abrir espaço dentro de mim para o mistério, a conviver com o mistério, a permitir que o mistério se revele quando assim, né, ele quiser, quando assim eu estiver pronta. Isso é muito mais sábio, né? E assim, esse universo, né, da espiritualidade da Umbanda é um mistério infinito, né? Nunca vão ter todas as respostas. É, e eu acho que isso torna a busca muito mágica também, assim, né? Bom, eu ainda tô. Eu sou uma pequena gafanhota nessa jornada, mas eu acredito que eu já tive, assim, algumas experiências e realizações, insights que merecem ser compartilhados. Inclusive, é um chamado mesmo que brota do fundo do meu coração toda vez que eu entro em contato com essas forças e conforme eu vou também me aprofundando mais nisso, né? Já faz alguns anos que eu tô nessa busca de querer entender. Tudo começou quando chegou uma cigana na minha vida e ela me virou tudo de ponta cabeça, me fez mudar a forma que eu vivia, mudar tudo. Enfim, e aí nesse meio do caminho eu sempre estive na busca, mas ao mesmo tempo eu tenho uma alma um pouco. Não sei se é transgressora a palavra, mas meio assim. Até então eu não tinha encontrado um lugar que eu quisesse, assim, nossa, quero me desenvolver aqui nesse lugar. Eu sempre entendi que o caminho era meio um caminho solitário, mas busquei mestres por um tempo, mas entendi também as nuances desse caminho. Enfim, sempre busquei muito assim nos meus estudos e muitas das coisas que eu aprendi e sei foram através das experiências com as medicinas da floresta, né? Eu tenho aí um número considerável de experiências. Eu servi como guardiã em uma casa por um tempo, então eu é, consagrava, né? Passei um período assim da minha vida consagrando medicina com bastante frequência e a medicina abre muito essa questão, né? Essa sensibilidade espiritual. E por muito tempo, inclusive, eu achei que só era possível chegar até essas forças, me conectar com essas forças em estados alterados de consciência. O que me levou um pouco para um lugar de. Ai, aquela coisa, né? A eterna busca. Ou uma coisa assim de recorrer às medicinas por não acreditar na minha capacidade de alcançar aquela consciência, né? Sem a medicina. Mas eu descobri que isso era uma mentira, né? Que eu contava pra mim e que é muito mais que possível a gente se conectar com essas forças em qualquer momento, em qualquer lugar, né? Sempre que você precisar, porque essas forças elas caminham com você o tempo todo, elas são você também, elas estão dentro de você. E essa é a magia. Existe uma família espiritual que todos nós temos e que
é muito importante desenvolver essa fé de que ela realmente existe. Que eu demorei, que já faz um tempo que eu sabia. Ah, tem a minha família espiritual, sim, tem meus guias, meus mentores. Mas é realmente um relacionamento que você tem que ir desenvolvendo que vai te dando cada vez mais essa certeza de que você não está sozinho, de que eles estão lá com um olhar assim muito acolhedor, muito amoroso para você, para suas dores. E tudo que eles querem é te ensinar e te ensinar através do amor. E é muito especial pensar dessa forma, né? Que a gente tem essa família que está sempre cuidando da gente, que está sempre ali, né? Assim, essa, essas várias consciências que a gente pode, né, se conectar sempre que a gente precisar. E, e aí é curioso, né? Porque aquilo que eu falei de você trabalhar o seu universo simbólico, porque são muitos os elementos, né? São muitas figuras dentro da Umbanda, né? Então a gente tem diversos orixás, diversas entidades, cada um trabalhando um arquétipo, uma força, uma coisa, né? E sim, eu acredito, né? E pelo que eu já entendi assim também, a gente tem todo mundo, porque todos, tanto os orixás quanto as entidades, são arquétipos. Arquétipos são experiências comuns a todos os seres. Então, assim, de forma bem prática, resumida, assim, né? Falando de arquétipo. É mais profundo que isso, mas, né, vamos pegar dessa forma. São padrões universais, né, de comportamento. Os arquétipos, eles estão todos dentro de nós, através do inconsciente coletivo. Então, quando a gente fala assim, né, o arquétipo do velho sábio, da criança, da bruxa, né, enfim, diversos arquétipos, existe uma imagem daquilo dentro de cada um de nós, né? É, enfim, que vai ser diferente para cada um. Então, e aí que começa a entrar a magia, né? Porque é, as figuras que vão compor a sua família, digo assim, né? Aquela que você vai, sabe, se conectar mais, aqueles que estão sempre ali. Eles vão brotar através das suas próprias necessidades, né? Da sua personalidade, das coisas que você precisa desenvolver, das coisas que você precisa aprender, da própria forma que aquilo te toca, né? Então, por exemplo, eu sou filha de Oxum, e Oxum, para mim, assim, a energia de Oxum, a consciência Oxum, os encantamentos de Oxum, isso me toca de uma forma de alma, né? Aquela coisa que a gente não explica, não tem como explicar, né? Assim como a cigana, para mim também, né? Assim como eu me conecto mais com o Xangô, com o Ogum, mas para cada pessoa isso vai ter uma configuração diferente, né? Quais são aquelas forças que estão mais presentes? Quais são aquelas forças que podem, né, te auxiliar mais no seu caminho? E aí é engraçado, assim, porque eu fui montando o meu altar, é, comprando, assim, né, imagenzinhas de coisas que eu conecto, enfim, dos guias e dessas energias que eu me conecto, que de alguma forma tem um símbolo para mim, né, assim.
E o meu altar, ele tem literalmente a minha família espiritual, assim, né? E é muito bonitinho, assim, ver a diversidade, assim, né? E, enfim, os símbolos e como que eu montei aquilo a partir do que faz sentido pra mim, no meu universo interior, né? No que compõe esse meu mundo mágico e encantado. E é um papo meio delusional, assim, para algumas pessoas, talvez, mas eu acho que essa é uma das coisas mais lindas da espiritualidade, que é meio que nos colocar de volta nesse lugar de ser criança, né? Da criança que escolhe ali os bonequinhos que ela vai montar ali, sei lá, né? Vim para esse lúdico, né? Não, gente, essa frase, né, tirada de contexto, vai ficar meio estranha, né? Não reduzindo nenhuma força espiritual, entidade a bonequinhos, né? Mas digo nesse sentido, né? De quando você vai montar o altar, você conversa com um símbolo, com uma imagem que está representando uma força, que essa força está fora, mas também está dentro de você. E, enfim, né? Isso é um movimento assim profundo, simbólico, imaginativo, lúdico. É... Então, quando a gente pensa nesse lugar de que o processo de incorporação é você entrar em contato com aquela consciência daquele guia, isso é muito interessante. E aí outra coisa que eu acho muito mágica da Umbanda, né? Porque quem são os guias, né? Os arquétipos dos guias. Então a gente tem muitos, né? Pombagira, Exu, pretos velhos, caboclos, crianças, marinheiros, boiadeiros, malandros, ciganos, enfim, diversos, que simbolizam o quê? Né? Grupos, identidades, muitas vezes colocadas à margem, né? Excluídas. São formas de enxergar a vida, de perceber o mundo que normalmente a gente não fala sobre no nosso mundo moderno, né? Então, né, quando eu sinto a força, por exemplo, da minha preta velha, como né, sentir, viver o mundo a partir dessa consciência da preta velha, né, de uma mulher assim muito sábia, que já sabe das mandingas da vida, das coisas, sabe? Que vive assim numa paz, numa leveza, né? De quem já entendeu assim os paranauê da vida, de que não adianta ter pressa, né? Que fala muito sobre perdão, né? Sobre o amor, sobre a fé. Como é enxergar a vida a partir dessa consciência? Ou como é enxergar a vida a partir do olhar de um caboclo, de uma cabocla, né? Que trazem essa força, essa consciência dos povos originários, né? Esses povos que estão, assim, vivem em uma conexão profunda com a terra, com a sabedoria, né? Das plantas, da floresta, né? Esse povo que vive conectado com os ciclos da natureza, que nunca se separou. Então, como que é eu ver a vida a partir dessa consciência? Como que é eu ver a vida a partir dos olhos de minha mãe Oxum, a partir dos olhos da minha pombagira, da cigana que caminha comigo? E aí quando você começa a se aproximar desse lugar e estudar e se desconstruir, né? Porque isso também, esse processo todo é um processo que vai pedir sim uma grande desconstrução, quebra de paradigmas, de preconceitos, né? De muitas coisas que existem dentro de nós. E quem eu vou me tornando, né? Nesse processo. E chego num lugar assim, né?
que é tanta expansão e é tanta sabedoria que não deixa de fazer sentido habitar a vida através da consciência antiga. É se eu tenho a oportunidade, né, de me conectar com essa consciência desses guias, né? Por exemplo, a minha pombagira, eu descobri já no meu processo que ela é a minha guia de frente, é uma pombagira cigana. E é ela meio que sempre tá aqui comigo, né? É, E é um processo de relacionamento, né? Você vai construindo um relacionamento com o seu guia, né? Com aquela entidade. E aí, conforme você vai se conectando, você vai acessando essa consciência, essa forma de ver a vida, essa forma de olhar o mundo, essa forma de olhar a si mesmo, né? É principalmente isso, né? Que eu sinto que os guias ensinam, essa forma da gente olhar para nós mesmos. Que aí, se você tem a oportunidade de viver a vida a partir desse olhar, você meio que não quer mais viver a vida através de outros olhos, né? Porque os guias eles trazem esse olhar mágico mesmo, né? Para o que a gente é, o que é a vida, o que é o tempo, né? O que é a presença. Os guias, eles são, entre muitas outras coisas, estados de consciência, né? Que estão sempre disponíveis. E quanto mais, né, você vai acessando, mais você vai se aprofundando naquilo, mais você vai expandindo. E aí uma coisa muito linda assim também que chegou para mim, né? A minha pombagira, ela me ajuda a trabalhar muito a questão do auto-amor mesmo, né? Da forma que eu me vejo, que eu me trato, me relaciono comigo, né? A questão da autoestima. E eu compreendi, né, a diferença, assim, que tem, né? No início eu achava que a autoestima, né, para eu ter autoestima, eu precisava achar que eu era boa. Boa no sentido, sei lá, né, que conversa comigo, né? Não no sentido, assim, de ser uma pessoa boa, né? Mas de, assim, eu preciso desenvolver esse olhar para mim mesma. Mas eu pude entender, na verdade, algo mais profundo, que já existe dentro de mim uma consciência que já me vê dessa forma. Não é algo que eu preciso desenvolver, é algo que eu preciso acessar. E esse acessar envolve muito mais eu retirar o que está me impedindo de acessar do que eu colocar. É porque quando a gente pensa assim, né? Eu preciso desenvolver isso, então eu preciso me tornar alguém que eu não sou ainda. Mas com essa consciência, né? De que a consciência do guia e essa consciência de amor, de muito carinho, amorosidade, né? Gentileza consigo, já tá dentro de mim. Agora eu preciso descobrir o que me impede de acessar isso. Esse é o processo. E quanto mais você vai tirando essas camadas, mais, né, você consegue acessar esse estado de consciência com mais facilidade. Uma outra coisa que eu aprendi também é que os guias, eles não te amam porque você merece ser amado, né? Então, assim, você não precisa merecer nada. Você não precisa estar sendo o seu eu ideal, aquela pessoa que você idealiza, boa, maravilhosa, para os seus guias te ampararem, te acolherem, te amarem, estarem com você.
Eles vão estar com você independentemente de qualquer coisa que você faça, porque eles conhecem você, né? Eles conhecem as suas dores, as suas dificuldades. E a alma, a espiritualidade, ela não trabalha através do merecimento. Ela trabalha através da inteireza. E a inteireza, ela inclui, né? Ela inclui tudo aquilo que é feio, que não é bonito, que a gente considera ruim. Isso foi uma coisa que eu demorei para entender também, que a espiritualidade, a alma, ela engloba até a agressividade, a sensualidade, a infantilidade. A alma acolhe tudo isso, né? Porque espiritualidade, mesmo, de verdade, né? É sobre unir. Unir tudo. A gente vive se separando internamente, né? Excluindo partes nossas, querendo ser algo diferente do que a gente é, né? A gente vive numa separação assim interna muito grande. E a alma, os guias, eles estão muito além disso, eles veem tudo, eles integram tudo, eles te veem na sua totalidade. A alma não escolhe, ela inclui. E os seus guias, eles te veem assim, com muita amorosidade mesmo. Porque eles veem assim, cada detalhezinho do seu ser, cada coisinha que compõe assim aquilo que você é. Né? Da mesma forma assim, que eu imagino que a mãe natureza olha para os seus filhos, né? Para as suas criações, assim, com muita gentileza, amorosidade, né? Muita compaixão, compreensão. E o quanto que pode ser transformador, assim, né? A gente compreender isso e sentir isso, esse amor dessa nossa família espiritual. Porque eu acredito que é somente assim que a gente atravessa essa vida assim com maestria, sabe? Uma maestria assim de se amar muito incondicionalmente, estar do seu lado independente de qualquer coisa, de acolher todas as suas partes, de acolher os seus medos, de se tratar assim com muita amorosidade, acolhimento para tudo, né? Respeitar o seu tempo, ter paciência com você. Pelo menos quando eu comecei a fazer um pouquinho mais disso, que ainda, né, estou é a jornada, né? Porque é difícil a gente se amar incondicionalmente, né? A gente aprender a se acolher, a gente parar de rejeitar partes nossas, né? Mas depois que eu comecei, a minha vida mudou, assim. E eu sei que ainda tem muito para mudar, porque ainda tem muito para melhorar. Mas que bom que eu comecei, né? E eu acho que esse olhar, assim, traz algo muito profundo, assim, de como que realmente esse olhar da Umbanda e essa consciência dos guias, elas também vêm nos ajudando a curar traumas profundos e dores profundas na nossa vida, que tem tudo a ver com o nosso processo psicológico, né, de amadurecimento psicológico, assim, é muito curioso como a religião trabalha tudo assim que a psicologia também, né, é, vai pedindo esse olhar, esse caminhar, e é por isso que eu sou tão apaixonada assim por isso, realmente é algo que toca muito meu coração, porque é como, né, eu estudar assim como funciona a mente,
quais são os mecanismos, né, como funcionam o consciente, inconsciente, os complexos, as sombras, e a espiritualidade chega assim com caminhos de como atravessar. Então, assim, né, sem reduzir, né, a dimensão espiritual dos guias, jamais. Mas os guias também podem ser compreendidos, né, pelo olhar da psicologia, como essas determinadas energias que ajudam a organizar a nossa consciência, a organizar a nossa psique, porque porque dentro de nós existem muitos eus. Dentro de nós, aqui e agora, nesse exato momento, né? Existe uma criança, uma adulta, uma velha, uma bruxa, uma sereia, uma fada, sei lá, né? O céu é o limite, mas a gente. A nossa existência, né? Ela é assim, cada hora a gente está meio que incorporando um arquétipo, uma forma de ser diferente. Cada momento da vida nos pede uma forma de ser. E os guias nos ajudam a organizar isso. Quem sou eu quando eu me permito ser criança? Quem sou eu quando eu me permito ser velha? Quem sou eu quando eu me permito ser adulta, né? Quem sou eu quando eu estou atuando com a minha pombagira, quando eu estou atuando com a minha cabocla, quando eu estou atuando com a minha preta velha, né? Então, assim, é... as entidades, elas nos ajudam também a descobrir essas partes dentro de nós, o que são elas. Porque é isso, né? É um trabalho conjunto. O que passa por você quando você está ali na presença, na força, na consciência do guia, também tem algo seu, né? Da sua personalidade, da sua forma de ver o mundo, da sua forma de entender aquilo, aquela força, e como que aquela força trabalha através de você. Então, a minha velha sábia, por exemplo, vai ter uma forma de ver o mundo que é diferente da sua, né? Que é única para cada um. Mesmo existindo vários guias iguais, né? Assim, é, sei lá, Pombagira Sete Saias. Existem várias, mas cada uma é única porque está atravessando a consciência daquele médium, né? Daquela pessoa. E aí é essa colaboração, pelo menos isso que eu tenho aprendido, observado, vivenciado. É... Então, assim, né, quando eu falo da minha cigana, psicologicamente, vamos dizer assim, né, eu estou dizendo que existe uma qualidade de energia simbolizada por ela, né, uma qualidade de consciência. E eu posso aprender a me permitir, né, que essa consciência organize a minha psique, organize a minha vida. Eu sinto que é meio que um processo de você se tornar o guia, né? Mas não no sentido que você vai deixar de ser você, né? Trazendo uma humildade para isso também, né? Mas é que assim, você não deixa de ser você, mas você aprende um novo jeito de habitar a vida. E isso é muito especial. É muito especial. Bom, já deu mais de meia hora de vídeo. Eu quero fazer vídeos é, mais curtos, assim, para esse formato aqui mesmo. Então depois eu volto com mais percepções, ideias. Isso aqui tá sendo muito, assim, meio que um partilhar muito solto, muito livre, assim, com muita humildade, muita
muito entusiasmo também, porque esse é um tema que me toca assim profundamente e que eu gosto de poder falar sobre, compartilhar, então também está sendo essa ideia de poder trazer mais dessa minha parte assim pro mundo. Às vezes eu sinto que eu fico meio presa assim, não. Ai, cara, vai ser uma coisa muito uh, falar disso, né? Pra quem não entende, pra quem não tá no universo, né? Da espiritualidade e, enfim, é uma coisa que é meio papo de doido mesmo. Mas eu também não quero mais esconder meu lado doida. Então aqui estou vindo e pretendo trazer mais ideias, percepções, enfim, tenho muita coisa para falar. Eu tenho anotado muito assim sobre todo esse processo. Então, é isso. Se você quiser saber de alguma coisa específica também, deixa aí nos comentários. Estou super aberta para, enfim, opiniões, perguntas. E gratidão se você ouviu até aqui. É uma alegria poder estar partilhando com você. Gratidão, estamos juntos. Arro!